Amigas e amigos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o preso político, acaba de dar mais uma importante contribuição para a gente entender e enfrentar o bolsonarismo. Ele recebeu a presidenta do PT, do Partido dos Trabalhadores, a agora deputada federal Gleisi Hoffmann, e a ex-presidenta Dilma Rousseff, vítima da fraude do impeachment do golpe de 2016. E ele teria dito, segundo a Gleisi, que o PT não pode se perder em bate-bocas com integrantes do governo do Jair Bolsonaro, né, e concentrar energia nos assuntos que realmente interessam a população. Aí ela diz: Lula nos disse para nos posicionarmos na defesa dos direitos do povo e na retirada de conquistas que tivemos até agora. Bolsonaro vai tentar o tempo todo, o tempo inteiro, jogar com temas de valores sobre os quais vamos nos posicionar também para encobrir a verdadeira pauta do governo. Aí ela diz: nós não temos que ficar o tempo todo, o tempo inteiro, batendo boca com o Bolsonaro. Ela citou como exemplo a proposta feita pelo presidente, o Bolsonaro, de reduzir o teto da alíquota do imposto de renda de 27,5% para 25% e aumento do imposto sobre operações financeiras, IOF. Aí ela diz: ele reduz o imposto para os mais ricos, não fala nada sobre quem ganha até 5 salários mínimos, diz que lamenta ter que aumentar o IOF e ainda põe a culpa no Nordeste. Aí ela lembra que o Bolsonaro anuncia essas medidas econômicas, enquanto que o tema que domina as redes sociais é ainda, né, a declaração da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves. Essa questão de meninas usar rosa e meninos usar azul. Ela tem inteira razão, o Lula tem total razão, eu tenho comentado isso aqui. Quer dizer, a gente identificar o que é central, o que é periférico, né, o que interessa realmente, quer dizer, os dois movimentos que o processo golpista fez desde o começo, desde que eles deflagraram a marcha golpista, mesmo desde antes da farsa do mensalão, né, que é exatamente essa agenda, essa pauta da moralidade, do combate à corrupção, à classe política, essas coisas todas aí, nessa hipocrisia, nessa politicagem. Isso é politicagem, nada mais, nada menos do que isso. E atrás vem o que realmente interessa, são os ministérios aí estratégicos, né, sobretudo a economia, a questão da economia, o Itamaraty, posto a serviço, né, dessa lógica econômica do projeto ultraliberal, neoliberal, neocolonial, né? E, portanto, essas retóricas aí, essas retóricas exasperadas, elas têm o objetivo exatamente de desviar o assunto. Não é aí que está o problema. Isso aí chama-se o marketing do diversionismo. Mesmo o discurso do Paulo Guedes, discurso agressivo, exasperado, né, bem o estilo de cachorros loucos, é para jogar para a plateia, jogar aí para cachorrada, né, esses doidos que andam por aí, digerir e depois ficar regurgitando por aí: petismo, petista, corrupção é corrupta, não sei o que e tal. Somos todos Sérgio Moro, somos todos Lava Jato, essas coisas. Minha bandeira jamais será vermelha. Tem um marketing aí nisso tudo. E é importante isso que o Lula fala, não se perder nisso. O discurso do chanceler, do Ernesto Araújo, aí com esse moralismo, com esse fundamentalismo religioso, manipulando a religião. Eles não têm escrúpulos. Assim como essa ministra Damares aqui, não tem escrúpulos. É típico de seitas, né, fundamentalistas, sem compromisso com a religião efetiva. O sentimento religioso do povo, isso é para manipular o sentimento religioso do povo. De resto, é uma prática da extrema-direita histórica. Eu tenho comentado isso aqui. Como eles manipulam os sentimentos do povo, o patriotismo, o sentimento de pátria, de defesa da pátria, a democracia. São conceitos do povo, isso é conceitos progressistas, essencialmente progressistas. Não tem como ser democrata, patriota, verdadeiramente religioso no sentimento aí das religiões. Aqui tem uma predominância cristã das denominações cristãs. Não tem como ser verdadeiramente tudo isso, democrata, patriota e cristão e outras religiões aí, né, com essas pregações típicas aí da extrema-direita. Vejam como são as coisas, é um moralismo de fancaria que eu falo aqui, né? São duas faces, né?
a dupla moral, uma pública e outra privada. No privado, o que eles fazem? No público, isso aí, a manipulação, a Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato é o retrato fiel, acabado de tudo isso. Né? São essas questões que eu sempre digo aqui, a gente pegar o que é essencial, o que é central. A pauta do espectro da Operação Lava Jato, o moralismo de combate à corrupção contra a classe política. O que vem? O que eles estão fazendo se não abrindo o caminho para a marcha batida, a ordem unida, aí da destruição do patrimônio nacional, da entrega das riquezas nacionais, da entrega da destruição das conquistas do povo, né? Da legislação sindical, a legislação trabalhista, os mecanismos que permitem você dizer esta sociedade tem democracia, como a Constituição, a liberdade partidária, a liberdade de organização, de manifestação. O que eles acabaram de fazer agora com a principal conquista do povo? Pode-se dizer, a principal conquista do povo no século XX, que é a estrutura sindical e a legislação trabalhista. É isso que dá voz ao trabalhador, e a essência do povo é o trabalho. O povo trabalha, o povo não tem outra fonte de renda, não tem como tirar renda de outro lugar, se não vender a sua força de trabalho, com esse conceito clássico. Agora isso precisa de proteção. Pode ficar aí à mercê do, entre aspas, mercado. Ficar à mercê do mercado é voltar ao escravismo. Se você não tem meios para você subsistir, para sobreviver, o trabalhador, a sua família, ele é obrigado a vender a força de trabalho, é a única coisa que ele tem, não tem mais nada. Ele é obrigado a vender a força de trabalho. Se não tem proteção legal, ele fica sujeito à escravidão, ao escravismo. Isso é óbvio. A principal conquista, portanto, do povo foi isso aí, ao longo do século XX. Isso é fruto da Revolução de 1930, da organização dos trabalhadores no período que precedeu tudo isso, a consolidação, já comentei isso aqui, consolidação das leis do trabalho. A CLT chama-se consolidação, significa que já havia conquistas, as grandes greves do começo do século XX, sobretudo ali 17, 18, que resultou em grandes conquistas. Agora não tinha mecanismos legais para garantir aquelas conquistas, tanto é que conquistaram, logo em seguida começaram a perder. Getúlio Vargas, quando ele institui a consolidação das leis do trabalho, ele põe tudo isso dentro da legalidade, dentro do Estado, da institucionalidade do Estado, e põe o Ministério do Trabalho para fazer a gestão disso, a Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos e tudo mais. Pode ser, não tem defeito, precisaria ser aprimorado, claro, é evidente. Isso tudo depende de condições políticas, correlações de forças políticas e tal. Agora o fato é que a estrutura existia o fruto de tudo isso, de grandes greves, grandes lutas, do que foi aí, desde que o capitalismo surgiu no Brasil, a classe operária e tudo mais, né? Eles chegam com a canetada, destroem tudo isso, o povo volta a ser escravo. A Previdência Social tem o mesmo raciocínio. Isso é histórico, vem da formação da classe operária na Inglaterra, na Revolução Industrial, as questões da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, da Revolução Russa, né? Enfim, de toda a formulação aí, da compreensão do que significa essa relação povo-elite, trabalho, capital e tudo mais. A essência de tudo isso está exatamente aí. Como eles vão formatando o processo político para fazer o quê? Atingir esses objetivos, quer dizer, recompor os lucros. Quem é que tem lucro? Se tira do trabalho, vai para onde? Vai para o capital. A regulação tem exatamente a função de trazer essa relação para um patamar mais civilizado, onde pelo menos os trabalhadores tenham voz, tenham condições de fazer as suas reivindicações, etc., melhorar o seu padrão de vida. A questão da Previdência, eu tenho comentado isso aqui também. Quer dizer, por que a Previdência podia pagar a aposentadoria lá e agora não pode aqui? O que mudou? Isso é óbvio, isso é evidente. Só os cachorros loucos que não conseguem ver isso. Por que agora não pode? Não, agora não dá mais para pagar a aposentadoria, não. O que eles alegam fundamentalmente? Lógico que isso aí, tudo isso eu estou falando tem dupla face, dupla moral.
né, a pública e a privada. No público, o que eles dizem, que eles alegam, no privado é outra coisa, é meter a mão no orçamento público, né, nos recursos públicos. Né, o povo vai para a escravidão. Né. No público, o que eles dizem é que tem essa questão da revolução demográfica. Né, tem aí um problema, a população envelheceu, né, tem mais gente, né, ficando idosa e menos gente nascendo. O mercado de trabalho mudou com as tecnologias, a produtividade, etc, etc. Tudo isso é verdade. Né? Tudo isso precisa ser discutido, precisa ser encarado. Né? Isso em âmbito mundial. Né? É uma realidade concreta, ela existe. Agora, isso precisa ser discutido dentro de um parâmetro. Como era o PIB quando se criou a Previdência Social? Como é o PIB hoje? A evolução do PIB. A produtividade, hoje se produz muito mais, com menos horas trabalhadas. Isso chama-se produtividade, produzindo mais valor com menos trabalho. Esses recursos vão para onde? O PIB cresceu, a produtividade cresceu. Quem se apropriou disso? Aí que entra a questão, né, do Estado, o papel do Estado. O Estado tem que falar, epa, né, vamos repartir esse negócio aqui direito. Tem PIB, né, tem produtividade, precisa ser considerado em tudo isso. Tudo bem, a população está envelhecendo, é verdade. Esse é outro problema. A questão da demografia e tal. O Brasil, estudiosos aí indicam que lá pela 2040, por aí, né, o Brasil já começa a ter esse conflito, né, da demografia, mais gente envelhecendo, menos gente nascendo e tal. Esse é outro problema que precisa ser discutido, encarado e tal. Agora, a essência da coisa é isso aí, é medir a economia. Esse é o termômetro de tudo, é o barômetro da questão política. Agora vem dizer que o Estado não tem condição de pagar a aposentadoria. Se não tem condições de pagar a aposentadoria, tem condições de pagar essa monstruosa dívida pública, essa rolagem indecente de títulos públicos, a questão do teto, o ajuste fiscal e tudo mais. Onde está a essência do problema, a essência da coisa? E aí eles chegam com a maior cara de pau e dizem isso. E outras questões mais, né? Os setores vulneráveis da população, as mulheres, pela questão política, questão econômica, que tem reflexo direto na questão social, né, os negros, os LGBTs, essas coisas todas. Eles ficam vejam que é uma pregação fundamentalista. É isso, né? Eles pregam e tal. Né, e desculpa que não falta. As reservas indígenas, os quilombolas, né, as mulheres, como tem que ser essa questão de gênero, como tem que ser relacionada, a questão do aborto, essas discussões que exigem filosofia, né, exige no fundo do problema, da questão, as condições sociais de quem faz aborto, por que faz. Não, é só uma pregação fundamentalista das seitas aí. É isso, né? Manipulando o quê? A fé, a religiosidade do povo e tal. Tudo isso eles põem aí, aí fica esse... Né, vão criando o marketing da retórica. É importante não embarcar nisso. Lula tem razão. O marketing da divergência, tem isso também. Quem estuda em marketing político sabe disso. O que é o marketing da divergência, que é uma briga qualquer lá entre eles. A gente viu recentemente aí o quebra-pau que teve aí no PSL, o partido do bolsonarismo, aí com Joyce Hasselmann, aquele Eduardo Bolsonaro, né, uma briga de foice no escuro, como diz o povo. A briga deles é bom não chegar perto. É bom até tapar os ouvidos, a coisa é feia. Não é briga assim, se é possível dizer isso, briga civilizada. Divergência tem em todo lugar, todo mundo tem, todos os partidos, eu acho isso, eu acho aquilo, civilizadamente você vai procurando o caminho. Eles fazem o quê? Eles fazem o marketing da divergência. Aí depois se recompõe tudo. Quer dizer, tudo isso são manobras, chamadas manobras diversionistas na linguagem militar. Faz uma manobra qualquer, enquanto está todo mundo discutindo aquilo, eles vão, né, fazendo a tropa avançar, a tropa de choque avançar. Que é, no fundo, né, o que interessa realmente para eles, que é a questão da economia. Né? Mesmo essa questão aí do combate à corrupção, né, são duas, eu sempre digo aqui, são dois caminhos que a gente tem que olhar com muita atenção. Essa história do Sérgio Moro, por exemplo, no Ministério da Justiça, né, que ele anunciou aí o seu pacote e tal, né?
E aí a gente vai examinar o pacote, né? Vamos pegar aqui, né, por uma lupa de precisão, examinar o pacote. Né, ele, né, como diz a própria Folha num editorial, né, que ele deixou entrever, né, que defende uma nova redação para o artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse é o motivo de toda a polêmica, né, que está para a Constituição tem que estar de acordo com, ou melhor, o Código de Processo Penal tem que estar de acordo com a Constituição. Que ele diz que aqui, né, deixa entrever que ele quer uma nova redação para resguardar a punição aos casos em que não há mais chance de recurso. Isso é uma questão, precisa ser jurista para entender isso, né? Quer dizer, se existem as instâncias de recursos, é porque, né, a coisa precisa ser bem investigada, bem analisada, o devido processo legal, o respeito ao processo legal, ao amplo direito de defesa. Não é só acusar e vai lá, julga e prende, como eles fazem, como a Operação Lava Jato fez, especialmente no caso do ex-presidente Lula, essa covardia, crueldade, insanidade. Né? As coisas precisam ser consideradas, precisa ir lá para o STF, sim, o STF teria que debater isso a fundo. Né? Teria que ter lá, e aí as provas materiais, aqui os depoimentos, né, desmontando a acusação, a farsa do PowerPoint do Deltan Dallagnol e tal, tudo isso que a gente sabe aí, né, do que foi a farsa do processo contra o Lula, os desembargadores do TRF4 que não analisaram o mérito, nem provas, nem contraprovas, nem nada, só retórica politiqueira, a turma do Gebran Neto, compadre do Sérgio Moro, essas coisas todas, por isso que tem que ter, né, o artigo aqui 283 do Código de Processo Penal, né, que resguarda a punição aos casos em que não há mais chance de recurso. Acabou o recurso, tudo aí, você prende a pessoa. Isso é o óbvio do óbvio do óbvio. Né? Tem as ressalvas, né, preso em flagrante, tal, preventiva, não sei mais o quê. Né, mas são ressalvas, não são regras. E eles querem transformar isso em regra. Para quê? Para fazer perseguição política, claro. É o caso do ex-presidente Lula. Aí o texto, diz ainda o editorial da Folha, que o texto teria de ser novamente atualizado diante da reviravolta de 2016, que ganhou peso político desproporcional com o encarceramento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí dizem que nesse tópico, Moro e a maioria legislativa terão pouco a fazer caso prevaleça a conduta errática do STF. Em abril, um novo julgamento da matéria está marcado, com chances palpáveis de ocorrer a terceira guinada em uma década. É importante a gente recordar que isso aqui trata-se da jurisprudência do STF, aquela história, né, do que diz a lei, do que diz a Constituição, qual é o espírito da Constituição e o que é o mundo da politicagem. Até 2010 não tinha jurisprudência, 2009 não tinha jurisprudência. Estava lá escrito, explícito, no artigo 5º da Constituição, corroborado pelo artigo 60 e tal, e outros artigos, acho que é 283, salvo engano, né? O artigo 5º só pode ser julgado com trânsito em julgado e tal. Isso aqui, ó, o que diz o artigo 283 do Código Penal, essa polêmica aqui, né, que resguarda a punição aos casos em que não há mais chance de recurso. Era explícito. Em 2009, o STF tomou uma decisão, uma jurisprudência, sim, tem que cumprir a Constituição. Em 2016, no auge da histeria, olha aí o que é a politicagem. Não é a lei, o espírito da lei, do constituinte, que foi eleito pelo povo e tal. Okay? No espírito da democracia, do Estado democrático do direito, da civilidade, de quem é civilizado. É isso que está na Constituição, é isso que tem que ser interpretado. Fora disso é casuísmo. E o casuísmo é essencialmente falta de caráter. Sim. Quer dizer, eu tenho uma posição aqui, aí de acordo com as circunstâncias dali, eu mudo de posição, lá eu mudo de novo e tal, como uma palmeira ao vento. Vou ao sabor das conveniências A, B, C e D. Isso é falta de caráter. Uma pessoa que tem caráter pode ter essa conduta? Quer dizer, eu aqui na frente de vocês sou, né, assumidamente progressista, defendo a democracia, o patriotismo e tal. Eu dou as costas, né, vou ali e falo, esse povo aí, esquece esse povo aí. Eu tô falando isso ali pra falar só, né? É o que eles fazem. As duas faces, as duas caras, a dupla moral. Eu dou as costas aqui para vocês e vou fazer negociatas, fazer, né, tudo que o contrário do que eu defendo aqui.
o falso moralismo, o moralismo de fancaria, o moralismo do Bahamas. É isso, né, que eu sempre digo aqui. E aí, quer dizer, para punir, para prender, tem politicagem aí ou não tem? Quem aí ousaria dizer que não tem politicagem nisso, nessa mudança na jurisprudência em 2016, contrária à Constituição, ao Código de Processo Penal e tudo mais? Isso não é casuísmo de quem adotou, né, essas mudanças aí, esse zigue-zague casuístico, né? E tudo indica que lá em 2000 agora, né, em abril, diz aqui a Folha, né, que terá a terceira guinada em uma década. A Folha que está vaticinando aqui, né? Está falando futurismo aqui, talvez ela tenha informação, né? Essas coisas a gente sempre tem que observar, um editorial, a gente sempre tem que levar em conta, porque aí a história, né, já passou a eleição, o Lula está preso, caçaram a candidatura dele, né, o bolsonarismo já se consolidou. É importante também a gente observar isso, porque essa história de que eles não têm competência, que é um bando de desvairados e tal, essas coisas e tal, né, eu não aposto uma moeda furada nisso. Eles têm respaldo internacional, da Casa Branca, do regime de Washington, né, essa questão aí do Itamaraty, esse alinhamento automático à política, né, da Casa Branca, do regime norte-americano, com o regime de Israel por trás e tal. O regime de Israel é ponta de lança do regime norte-americano, ali num enclave, num ponto estratégico da geopolítica mundial. É um estado belicoso, agressivo, né? Quer dizer, as coisas não são assim automáticas. Ou a política do Paulo Guedes, política econômica e de entrega de tudo, do pré-sal da Petrobras, né, da soberania nacional, dos direitos do povo e tudo mais. Quer dizer, eles não estão fazendo assim. Não é uma coisa desvairada e tal. É o que eu digo aqui, pegando aqui a fala do Lula, né, é o marketing da divergência, o marketing da retórica. Fazendo marketing. Aí fica todo mundo discutindo isso aí. Aí falou isso, falou aquilo, não sei o quê. É assim, é assado, é rosa, é azul, não é azul, não sei mais o quê e tal. É importante, eu sempre digo aqui, eu posso até estar sendo repetitivo, mas isso é importante dizer sempre. O marketing do regime do Hitler, do Mussolini. O marketing da ditadura militar. Quem pegar aí os editoriais da mídia daquela época, né, os boletins do regime, os vídeos daquela história, presidente Médici desembarcou não sei aonde, tal, né, seguido de não sei do que, aquela voz impostada, né, de locutor. Eu trabalhei em rádio um certo tempo. Desembarcou presidente Médici, o presidente Geis, o presidente Figueiredo, não sei o que, restaurado o regime democrático, o país avança célere para o desenvolvimento do Brasil grande, tal. Essa retórica aí, ó. Esse é o ponto. Essa que aí fica se discutindo isso e ao mesmo tempo vai se distanciando do que é essencial. Enquanto eles estavam falando tudo isso, os porões estavam repletos de assassinos, de torturadores, essa gente aí, né, que agora no governo Bolsonaro é muito lembrada. Tem a mesma lógica aí do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol publica um artigo longo na revista Época do Grupo Globo. É sempre assim, essas coisas são muito descaradas, né? Um cinismo, a gente é tão cínica. Isso aqui é Damares puro. Não tem o que tirar nem pôr, né? Na revista Época, né, que o nome do artigo aqui é O Crime de Colarinho Branco Ainda Compensa, né? Talvez, né, pela prática dele, né, ele está falando que ele diz aqui que o crime de colarinho branco ainda compensa no Brasil. Nosso sistema político eleitoral é viciado em propinas e precisamos ganhar terreno em integridade e transparência no ambiente público e no privado. Eu não sei por que o sistema político eleitoral é viciado em propinas e precisamos ganhar terreno em integridade e transparência no ambiente político, público e privado. Agora, como é que se relaciona essa questão aqui do sistema político eleitoral com o privado?
Não que tenha a ver efetivamente uma coisa com a outra. Isso aqui não é exercício de retórica? Marketing de retórica? Ele diz, contudo já é possível olharmos para o copo meio cheio e comemorarmos os avanços significativos contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Eu não sei onde que a gente pode comemorar alguma coisa nesse sentido.